Pronto. Então, bora lá. Dilatação térmica. Nas primeiras aulas, a gente viu essa parte de termômetro, como é que funcionava um termômetro, e a gente viu que esse líquido que está dentro do termômetro, ele aumenta de tamanho à medida que começa a transferência de energia para ele. Então, se a gente está transferindo energia para ele, os átomos deles começam a se agitar e eles precisam de mais espaço. E para isso ele começa a aumentar de tamanho. Então, esse foi o primeiro exemplo que a gente viu de dilatação térmica, certo? Nesse primeiro termômetro aqui, ó, o líquido está dilatando até o 38, enquanto no segundo aqui, ó, ele dilata até o 35. Então, com esse aumento de tamanho, é que a gente consegue medir no caso do termômetro, tá? Então, agora a gente vai focar nessa dilatação dos sólidos. Um primeiro exemplo que eu posso dar aqui, ó, é nas linhas de trem. As linhas de trem, eles deixam sempre esse espacinho, ó, entre um e outro, para que não aconteça os problemas da dilatação térmica que a gente vai ver em seguida, ó. Tem até essa charge aqui, ó. O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Imagina o que é que vai acontecer com esse trem quando ele chegar aqui e ver esses trilhos todos entortados, certo? Então, esse é um problema de dilatação térmica, ó. Quando um trilho não tem um espaçamento entre o outro, então o processo dele de aumentar de tamanho acaba provocando que ele tenha essas distorções, certo? Então, esse é um exemplo claro que utilizar toda vez que vocês falarem de dilatação térmica e procura na internet, os primeiros exemplos que vêm sempre é esse de trilho de trem deformado. Aí, por que que isso acontece? A gente viu, até nas aulas anteriores, que o quê? Os corpos são formados o quê? De partículas, certo? E essas partículas estão ligadas entre uma e outra, e também a gente viu que elas não estão paradas, elas estão num processo de agitação. Quando a gente começa a aumentar a temperatura, o que a gente está fazendo, na verdade, é o quê? A gente está fornecendo energia para essas partículas, e essas partículas começam a se agitar mais. Então, ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse exemplo de baixa temperatura com essas partículas verdes. Essas molazinhas, ela representa como se fosse a ligação entre essas partículas. Então, o movimento delas, no caso da baixa temperatura, é uma oscilação mais baixa. Quando eu aumento a temperatura, eu forneço mais energia para essas partículas e elas começam a se movimentar mais. Para que não haja contato, o que acontece? Eu vou ter um espaçamento maior. Com esse espaçamento maior, é quando o objeto aumenta de tamanho. No caso, se eu diminuo a temperatura, eu estou retirando a energia, a agitação diminui e essas partículas precisam de menos espaço, fazendo com que o objeto diminua também de tamanho ou volte para o seu tamanho original, certo? Aí só um exemplo aqui, ó. Na figura 1, eu tenho um objeto e as partículas dele lá estão no movimento normal. A partir do momento que eu dou energia para ele, no caso que eu coloco que eu aumento a temperatura, essa energia aumenta. Então, essa energia aumentando, ele precisa de mais espaço, tá? Então, é dessa forma que funciona a dilatação térmica. Vamos ver aqui esse experimento, ó, que ele mostra uma aplicação prática da dilatação térmica. Ó, nesse primeiro momento, ele estava tentando passar a esfera por esse aro. A gente vê que a esfera não passa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse aro e vai esquentar ele. Quando ele esquenta, acontece o quê? A tendência é que ele, o quê? Que esse aro aumente de tamanho. Tá? Agora vamos observar. Então, ó, a gente já pode ver que a esfera já passa com bem maior facilidade no aro, agora que ele dilatou, certo? Eita, começou de novo. Aí.
Então, ó, outra chargezinha aí, ó. Não consigo desatarrachar essa porca. Aí o rapazinho aqui, eu consigo. Ele vai e esquenta a porca. Aí no final ele consegue tirar, certo? É outro exemplo prático. A porca fica presa no parafuso, então ele esquenta a porca, ela aumenta a espessura dela, ela dilata, aí ele consegue tirar com mais folga, certo? Mesma coisa aqui, ó. Quando uma porca está bem apertada em um parafuso, o que podemos fazer para afrouxá-la e girá-la com mais facilidade? Tem duas opções que eu posso fazer. Alguém pode me responder essa? Pode ser no chat, podem ligar o microfone. Um voluntário. Alguém? Alguém está me ouvindo? Opa, apareceu. Diga, Maria Cecília. Esquentando. É uma Esquentando delas. quem? A forca, no caso. A porca, pronto. Primeiro eu posso esquentar a porca. Ou eu posso fazer o quê? Ai, eu não sei, professor. Se esquentar a porca demais, é um churrasco. Oh. É verdade. Tirando a porca, quem é que eu posso, o que eu posso fazer com o parafuso? Esquentar também. Mas se eu esquentar o parafuso, ele aumenta de tamanho. Então esfria. Então esfria, muito bem. Ou eu esquento a porca, ou eu esfrio o parafuso. Um dos dois vai resolver o problema, tá? A próxima aqui, ó. Muitas vezes, quando colocamos dois copos de vidro idênticos um dentro do outro, eles acabam por ficar presos, dificultando a separação deles. Pense em um procedimento que permita separá-los sem que eles se quebrem, utilizando água quente ou água fria. E aí, como é que a gente faz? O princípio é o mesmo. Sempre acontece isso. Porque sempre fica preso, né? Sempre que eu vou lavar, eu coloco água dentro deles e ele desgruda. Olha aí, quando você coloca essa água quente ou fria? Fria mesmo. Fria. Aí o que acontece com o copo de dentro? Não sei, ele fica tipo folgado, ele folga mais. E aí o outro sai. Isso, ele folga porque o quê? Quando você coloca água fria, a tendência dele é diminuir um pouquinho de tamanho. Então, quando ele contrai, fica mais folgado do que o outro, aí consegue tirar, certo? Ou então você poderia aquecer o copo de fora para ele dilatar um pouco mais. Mas o princípio é o mesmo. Vamos pro próximo. Aqui, ó, esse rapaz, Júnior aí, ele quer abrir esse pote de palmito. O que é que ele tem que fazer para poder abrir ele com mais facilidade? Adicionar calor na tampa. Adicionar calor na tampa. Mas aí vai dilatar os dois, vai dilatar a tampa e o vidro. Por que mesmo assim resolve? Porque o coeficiente de dilatação da tampa é maior do que o do vidro. Olha aí, tá vendo que orgulho dessa galera, todo mundo muito desenrolado. Muito bem. Se eu colocar na água quente, vai dilatar a tampa e o vidro. Só que acontece o quê? A tampa dilata mais do que o vidro. Então, por isso que a gente consegue abrir o pote, certo? Outro aqui, experimento. Ó. Tem esse experimento que é a chave do alojamento aqui. Ele pega um cadeado e ele abre a chave normalmente. Ele pega essa chave e esquenta. Só que quando ele vai tentar abrir novamente, ele não consegue abrir a chave, né? Vamos ver como é que ele faz esse experimento aqui também da chave.
Caio dançando com a musiquinha. Então, ó, aquele princípio, quando a gente aumenta a temperatura da chave, ela aumenta de tamanho. E quando a gente diminui, ela diminui e volta a caber na chave, tá? Então, aí seria aqui, quando você aqueceu a chave, o que ocorre com as dimensões? Ele aumenta, porque a gente está fornecendo energia, então as partículas precisam de mais espaço. 2, após o aquecimento, a chave entrou no alojamento? No caso, não, porque ela estava com um tamanho maior do que seria necessário. E por último, ele deixa esfriar para a chave possa voltar ao tamanho original, certo? Dúvidas até agora? Não, né? Então eu vou continuar. Não. Qualquer coisa, digam aí no chat. Toda vez que a gente fala da dilatação térmica, todos os objetos vão dilatar, aumentar de tamanho nas 3 dimensões, certo? Todos eles vão dilatar na altura, no comprimento e na largura. Só que o que acontece? Dependendo do formato do objeto, a gente vai se interessar por uma dimensão, vai se interessar mais por uma dimensão do que por outra, tá certo? Uma dimensão vai causar mais problemas do que outras. Por exemplo, nós vamos ter 3 tipos de dilatação: a linear, a superficial e a volumétrica, certo? Vamos ver a diferença. Na linear, a gente pode ver, ó, que essa barra, ela tem 3 dimensões, comprimento, altura e largura. Porém, a gente pode ver que 2 dimensões dela, ó, são proporcionais, enquanto a terceira é totalmente desproporcional, é bem maior em relação às outras. Então, nesse caso, o que a gente considera vai ser o quê? O comprimento. É mais importante a gente estudar o quanto ele vai aumentar no comprimento do que nas outras dimensões. O exemplo clássico aqui é o trilho, certo? O que vai me importar é o quanto ele cresce longitudinalmente, no seu comprimento, que um comprimento, quando cresce, vai acabar atrapalhando o outro. No caso de uma superfície, no caso da superfície, eu vou ter 2 dimensões proporcionais e uma desproporcional. Mas quem me interessa agora é quem? O comprimento e a largura. No caso aqui que a gente viu, ó, no exemplo lá do vídeo lá, o que importava era a superfície desse anel, que ele aumenta ou diminui. A espessura dessa chapa não causa muita influência. Então, no caso de superfície, a gente vai se importar com a área, sempre precisando de 2 dimensões, comprimento e largura. E por último, a gente tem a volumétrica, onde as dimensões, o comprimento, largura e altura, são proporcionais. Então, nesse caso, a gente precisa considerar as 3 dimensões. E quando a gente considera as 3 dimensões, o que a gente vai estar utilizando é o volume, tá? No caso do nosso exemplo, a esfera, a gente precisaria considerar o volume dela, que em todas as dimensões dela seriam interessantes para o nosso estudo, certo? Agora vamos focar apenas na dilatação linear. Inicialmente, nós vamos ter uma barra, certo? Com comprimento inicial, que a gente mede com uma régua, e ele vai estar a uma determinada temperatura. Ó. Nesse caso, aqui ele está marcando 10 graus Celsius. E o que é que vai acontecer? Quando eu aumentar essa temperatura, ele saiu de 10 e foi para 30, o que é que vai acontecer? Essa barra vai dilatar, ó, ela vai aumentar o tamanho dela. Ela vai aumentar esse tamanhozinho aqui que está em amarelo. Esse valorzinho é a dilatação térmica, é o que a gente precisa se preocupar, o quanto ele vai aumentar, certo? É isso que a gente vai calcular. Porém, para a gente poder calcular esse aumento da barra, nós vamos ter que considerar 3 propriedades. A primeira vai ser o tipo do material, porque a gente vai ver que determinados materiais dilatam mais do que outros. O comprimento inicial, porque peças maiores acabam dilatando mais do que peças menores, e também a variação de temperatura, que é ela que causa essa dilatação. Então, ó, começando pelo tipo de material. Pelo tipo de material, a gente vai considerar o coeficiente de dilatação térmica, que é um valor numérico que caracteriza o comportamento da dilatação de cada material, certo? Por exemplo, olha aqui o chumbo. O chumbo tem um coeficiente de dilatação de 0,00027. O que é que significa isso? Que a cada grau Celsius que eu aumento ou diminuo, uma peça de chumbo aumenta ou diminui essa unidade, essa grandeza, certo? O caso do chumbo, ó, veja que o chumbo dilata bem mais do que quem? Do que o vidro pirex, que o coeficiente de dilatação dele é bem menorzinho, certo? Então, o quê?
De baixo para cima, ó, o coeficiente de dilatação vai aumentando. Bora focar nesse coeficiente de dilatação térmica. Essa imagem aí, ó, é um dente que foi feito, acho que é obturação o nome, certo? O que acontece? O coeficiente de dilatação do dente e dessa massinha que é feita para obturação, eles têm que ter valores próximos. Se eles tiverem valores muito diferentes, o que acontece? Se eu bebo uma bebida muito quente, o que acontece? Se o materialzinho da obturação dilatar mais do que o dente, pode causar um problema, pode acabar quebrando o dente. Então, é necessário que o coeficiente de dilatação, tanto do dente como do material, tem que ter coeficientes próximos, certo? Outro exemplo, ó. No caso do concreto armado, o que seria o concreto armado? O concreto armado nada mais é do que essas vigas que a gente tem em casa, que possui tanto o concreto como as barras de aço. O concreto, ele não trabalha bem sozinho. Ele é um bom material quando ele trabalha na compressão, quando tem força empurrando ele. Quando tem forças que puxam o concreto, ele não trabalha bem. Então, por isso que tem que ter o auxílio do aço. O aço trabalha bem quando se puxa, quando tem tração. Então, os dois trabalhando junto dá uma boa resistência. E para que os dois possam trabalharem juntos, os coeficientes dele têm que ser próximos. O coeficiente do concreto é de 0,9 a 1,4. O do aço é de 1,2, é como se fosse a média do concreto. Então, como esses valores são muito próximos, em dias muito quentes, acontece o quê? Se o concreto dilata, aumenta de tamanho, o aço também vai dilatar na mesma proporção. Se os coeficientes fossem diferentes, acontecia o quê? Se o aço dilatar mais do que o concreto, pode ser que o aço se desprenda do concreto. E se ele se desprender do concreto, um não vai trabalhar bem com o outro. É como se um tivesse solto do outro. Então, por isso que eu preciso ter coeficientes de dilatação parecidos, próximos, para que eles possam trabalhar juntos, certo? É o mesmo esquema lá do negócio do dente, certo? Entenderam essa relação entre como é que trabalha os coeficientes de dilatação e a importância deles terem valores próximos? Todo mundo entendeu? Beleza, vamos seguindo. Então, ó, comprimento inicial. O comprimento inicial é o quê? Barras maiores acabam dilatando mais do que barras menores. Então, por isso que a gente tem que considerar o comprimento inicial, é algo importante. E por último, a variação de temperatura, né? A variação de temperatura é o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial. Se a temperatura inicial é de 10 e a final é de 50, qual foi o valor da variação? 40, muito bem, Caio. Muito bem, Bruno, 40. Então, variação de temperatura é bem simples. E agora, como é que a gente calcula? Esse valorzinho que aumenta, eu vou calcular multiplicando essas três propriedades. O coeficiente de dilatação térmica, que vai relacionar o tipo do material, o comprimento inicial, que é o comprimento da barra, e a variação de temperatura. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Multiplicar os três. Quando eu multiplico os três, eu estou encontrando o quanto a barra aumentou. Vamos um exemplo prático aqui, ó. Uma barra de cobre homogênea e uniforme mede 20 metros a 0 graus Celsius. Calcule a variação do comprimento dessa barra em milímetros quando aquecida a 50 graus Celsius. Coeficiente de dilatação linear do cobre de 1,7 vezes 10 a menos 5. Tentem resolver esse exemplo. Qualquer dúvida, podem falar aí. Lembrando que é só substituir os valores na fórmula.
Se alguém não estiver conseguindo, já avisa para a gente poder tirar essas dúvidas. E lembrando que só sai dúvida se fizer, né? É só aplicar a fórmula, isso daí. Não tem muita coisa que fazer, não. Jogue nos conhecimento, Paulo. Estou lambuzando vocês de conhecimento. Transfira o conhecimento, professor. Transferência de conhecimento. Eu vou até beber água, que eu já estou seco de tanto conhecimento que eu liberei. Alguém, pessoal? E aí, tentaram? Resolveram? Vou resolver. Já terminei, professor. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Não tem. Então, bora lá. Se eu quero achar a variação do comprimento, a dilatação térmica, eu preciso de quem? Do coeficiente, do comprimento inicial e da variação de temperatura. Coeficiente, quem é? 1,7 1,7 vezes 10 a menos 5. vezes 10 a menos 5. Bota aí, ó. Delta L é igual 1,7 vezes 10 a menos 5. Que multiplica o comprimento inicial. Quem é o comprimento inicial? 20 metros. 20 metros aqui, ó. 20. Que multiplica a variação de temperatura, que foi de quanto? 50 graus Celsius. Ele passou de 0 e foi até 50. Então foi de 50. E agora, o que é que eu faço? Multiplica os termos independentes, que não estão com Multiplica. potência. 50 vezes 20 vezes 1,7, que deu quanto? Deu 170. Quanto? 170. 170 vezes 10 a quanto? 1.700, não? É isso mesmo, foi 1.700. 1.700 vezes 10 a menos 5. Então, essa foi a variação, certo? Em metros, certo? Se eu coloquei o comprimento inicial em metros, a resposta também sai em metros, certo? A minha ficou diferente. Mas o resultado deu mesmo? Deu 0,017. Ah, certo. Ó, o que é que ele fez? Ele pegou... Ah, você já transformou em milímetro, né? Ou não? Não, eu Ah, você só multipliquei. tirou a potência. Eu multipliquei 20 com 50, aí deu 1.000. Aí eu tirei do expoente, aí ficou 1,7 vezes 10 a menos 2. Aí foi. Certo. É só pegar aqui, ó. Vamos tirar esse 10 a menos 5. No caso, a vírgula tá aqui, ó, menos 5. Eu tenho que diminuir, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então vai ficar 0,017 metros. Certo? Porém, nem essa é a resposta que ele quer. Ele quer em quê? Em milímetros. Aí o que eu faço para transformar em milímetros? Multiplica por 1.000. Vou multiplicar por 1.000, certo? Que vai dar quanto? 1,7 milímetros. 17. Ah, é 17. Isso. Esse aqui tá meio bagunçado. Ah, o caderno. Tem nada não, uma vírgulazinha, tem nada não. Então vai dar 17 milímetros, certo? Só que ainda veio outra pergunta. Qual é o comprimento final da barra? Como é que aquele valor não era o comprimento final da barra, era o quanto ela tinha aumentado. Para descobrir o comprimento final, o que eu faço? Soma o comprimento inicial mais a dilatação. Soma. O comprimento inicial, meu L0, mais o quanto ele aumentou. Então, aqui é a expressão, ó, LF é igual a L0 mais a variação. Que, no caso, era de 0,017 metros mais 20 metros, se eu não estou enganado. O comprimento final vai ser de 20,017 metros. Certo? Certo. E agora, se a variação de temperatura for para... Se a temperatura final for de menos 100, qual vai ser o comprimento da barra? Façam aí. Vou fazer aqui também.
Deu quanto? 0,034 metros. Isso. Positivo ou negativo? É negativo. 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 E qual vai ser o comprimento final da barra? Os outros alunos estão tentando, estão conseguindo acompanhar. Dá Sim. 19,966. Veja aí se deu isso mesmo. Maria Alice ia falar alguma coisa. Eu só falei que eu tô tentando aqui, tô acompanhando tudo. Ah, ótimo. Qualquer coisa fala, viu? É isso aí, Ok. Alice. Vamos, guerreira. Eu acredito em você. O cálculo vai ser praticamente o mesmo, né? Delta L é igual a alfa menos L0 vezes a variação de temperatura. O que é que vai mudar? Só a variação de temperatura, que agora Só a não variação de é. temperatura. O coeficiente 1,7 vezes 10 a menos 5. O comprimento inicial é de 20 e a variação de menos 100. Certo? O cálculo faz do mesmo jeito. Aí eu vou ter uma variação do comprimento de 3,4 vezes 10 a menos 2, que a gente transformando vai dar 0,034 metros. E para descobrir o comprimento da barra, LF vai ser variação mais o comprimento inicial. LF, a minha variação agora vai dar negativa, tá? Não esquece do sinal. Menos 0,034 mais 20. Por isso que eu vou diminuir o valor da barra, que vai dar 19,979 metros. Eu não entendi muito a parte do menos 100. Oi? Eu não entendi muito a parte do menos 100. É porque a gente disse aqui, ó, eu disse que agora a temperatura final seria de menos 100. No exercício, a temperatura inicial é zero e a temperatura final é menos 100. Aí, quando eu faço a variação da temperatura, seria o quê? Menos 100, menos zero. Então, vai dar menos 100. Então, essa foi a variação. Por isso que eu coloco 100 aqui. Entendeu? Entendi. E esse Obrigada. número está errado aqui. Professor. Eu ia dizer isso agora, É porque eu fiz a 6. conta duas vezes. É 6. A minha deu 19,966. A minha também. É isso mesmo, eu que estou errado. 6, 6. Muito bem. Ô, professor, não engole a pessoa, não. A É pessoa isso já tá aqui mesmo. desesperada. Vai, 6, professor. 6. Muito bem. 6, 6. 10. 6, 6. Dúvidas não, né? Só aplicação. Não. Vamos para o próximo. A figura ao lado representa o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura. Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do material dessa barra? O que é que vai mudar? Que agora as informações vocês vão retirar de um gráfico e agora ele não quer mais a variação, ele quer o coeficiente de dilatação. Mas a expressão que vocês usam é a mesma, tá? Tentem aí resolver. Se estiver muito rápido, pessoal, pode falar que a gente dá uma segurada. Viu? Qualquer coisa o senhor desenhe, imprime, mostra pra gente. Aquele negócio todo. Faz uma maquete, né? Exatamente. O importante é o conhecimento.
Ah, só eu esqueci, eu não sei se eu avisei, mas no final da aula eu vou liberar uma frequência, tá? Que aí vocês Tá colocam certo. o nome, colocam o e-mail e a turma, para não saírem antes da hora. Bora lá. Variação do comprimento vai ser o alfa L0 vezes a variação de temperatura. Nessa questão, ele não quer que você descubra o delta L, ele quer que você descubra o alfa, certo? Então, para eu descobrir o alfa, eu preciso de quem? Eu preciso saber o L0, o delta L e a variação de temperatura. Essas informações vão estar onde? No gráfico. Bora começar aqui pela variação do comprimento. Eu vou olhar aqui no eixo vertical, que está falando sobre o comprimento. Então, ó, ele vai sair de um comprimento de 100 e vai variar até um comprimento de 100,2. Como é que eu faço para descobrir a variação do comprimento? A última menos a primeira. Isso mesmo. A variação é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, que vai ser de quanto? O final foi de 100,2 menos 100, que vai dar uma variação de 0,2. Então, eu já tenho o ΔL. Falta o L0. Qual é o valor do L0? É 100. É 100 aqui, ó, o comprimento inicial, onde ele começou. Então, o L0 é 100. E a variação de temperatura? 50. 50. Ó. No comprimento inicial, a temperatura era 0. E no comprimento final, a temperatura é 50. Então, foi uma variação, ó, aumentou 50 graus. Então, eu vou resolver. Ó. Delta L é igual a alfa vezes L0 vezes a variação de temperatura. Delta L, 0,2, que é igual. O alfa eu não tenho, é o que eu quero. O L0 é o 100, coloca aqui o 100. E a variação de temperatura, 50. E agora, para resolver, eu preciso isolar o alfa. Então, vai ficar 0,2, que divide, essa multiplicação eu passo dividindo, ó, 100 vezes 50, que é igual ao alfa. Alfa vai ser esse valor dividido por isso aqui. 100 vezes 50 5.000. vai dar 5.000. Ou você divide o 0,2 por 5.000, ou a gente pode usar a notação científica para ajudar. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Não. Vai ser alfa é igual a 0,2 dividido... Eu vou transformar esse 5.000 em notação, ó. 5 vezes 10 a terceira. Aí agora eu só preciso dividir 0,2 por 5, fica mais fácil. Que eu já fiz a conta aqui para agilizar, que deu 0,04. 0,04. E esse expoente aqui, ó, se a potência está embaixo, para eu realizar essa divisão, eu pego essa potência e boto aonde? Coloco em cima, que vai multiplicar o 0,4. Só que quando eu faço isso, o expoente muda. Se é positivo, fica negativo. Então, esse é o valor do meu alfa. Eu posso até tirar da vírgula. Aqui vai ficar 0, menos 3, menos 4, menos 5. 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo? Esse é o coeficiente de dilatação desse material. Dúvidas? Não. Não, tranquilo, né? Maria Fernanda, disse alguma coisa? Foi meio ligeiro, mas eu acho que dá pra entender. Não. Diga onde é que foi ligeiro. O que é que você não entendeu? Quando o senhor passou o coeficiente, Ah, certo. Vamos voltar. Peraí. Deixa eu tem como limpar fazer de aqui. outro jeito, né? Porque o senhor já Não, você dividiu. pode fazer do jeito que você achar melhor, certo? Não só existe um método de resolver. Deixa eu Só Deus. apagar.
Aqui, ó. Alfa é igual a 0,2 dividido por 5 vezes 10 a terceira. Foi essa parte que você não entendeu, né? Daqui em diante. Foi. Pronto, o que acontece? Eu vou pegar esse 0,2 e vou dividir por 5, certo? 0,2 dividido por 5. Tira a vírgula, acrescenta um zero. 20 dividido por 2 não dá, bota um zero e acrescenta a vírgula. 20 também não dá por 50. 0 e 0. 200 dividido por 5 vai dar 4. Então deu 0,04. 0,04. Aí, aí sobrou ó, esse 10 elevado à terceira, certo? Para eu fazer essa divisão, o que acontece? Eu pego essa base com expoente aqui, ó, e coloco ela na parte de cima. Aí vai ficar 0,04 vezes 10 elevado a 3. Só que pelo fato de eu ter feito esse processo de pegar ele, subir e levar para cima, tem uma consequência. E essa consequência é a mudança do sinal do expoente. Se aquele era mais 3, quando ele sobe, ele vem menos 3. Certo? Certo. Ou então, se você quisesse, você poderia ter feito alfa igual a 0,2, aí você poderia ter feito a divisão por 5.000. Sem problemas, vai dar a mesma coisa. Certo? Eu só fiz isso para me poder não precisar utilizar esse tanto de zero, e aqui é mais rápido para resolver. Então, vai dar esse valor. E para colocar como a gente faz os coeficientes, né? Porque a maioria dos coeficientes de dilatação é tudo expoente 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então, aí para tirar esses números decimal, né? Então, eu pego o alfa e vou mudar a casa. Ó. Vou pegar essa vírgula e vou andar para frente. Isso aqui é menos 3, menos 4 e menos 5. Aí dá 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo? Só para deixar no formato dos outros coeficientes. Deu para entender agora? Mas deu um pouquinho. Lá um pouquinho. Praticando, isso resolve. Tem que praticar um pouquinho mais. Bora lá pro próximo. Jeane disse que não entendeu, não, professor. Quem? Jeane. Quem é Jeane? Não sei, mas Jeane disse que não entendeu. Não sei. Ah, sim, Jeane aqui do Nascimento. Olha aí, percebi. O que é que você não entendeu, Jeane? Tudo? Ô, professor, não entendi de onde veio esse 10 à terceira. Ah, certo. Ó. Alfa é igual a 0,2 dividido por 5.000. Até aqui tudo certo? Aqui você entendeu? Como eu cheguei aqui? Eu entendi até aí. Pronto. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses 5.000 e transformei ele em notação científica. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui e vou transformar num número que ele é baseado numa potência de 10. Que seria o quê? 5 vezes 10 a terceira. Por que que isso daqui é igual a isso? Se eu pegar 10 à terceira, quanto é que dá 10 à terceira? 10 elevado à terceira. Quanto é que dá isso? Isso aqui é 10 vezes 10 vezes 10. Ó. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 5 vai dar 5.000. Então, eu peguei esse número e transformei num número de notação científica, para deixar ele menor, certo? A única coisa que eu fiz, mas eles têm o mesmo valor. E você pode resolver sem a notação científica. Deu para entender? Agora deu. Agora vocês precisam se acostumar com a notação científica, porque na maioria dos casos não vai vir o número sem ser em notação, porque como são números muito pequenos, a gente vai ter que trabalhar com notação científica. Se cair uma questão com um valor desse, ele não vai vir 0,000004, vai vir em formato de notação. Então é por isso que tem que ter o costume de trabalhar com eles. Professor, É por isso, professor. Não, Caio, diga primeiro, depois eu digo. eu acho que muitos de nós não temos uma base muito boa de notação. Ou se temos, a gente acabou esquecendo. O senhor poderia, tirar uma aula em alguma semana, ou até fazer um vídeo explicando só sobre notação, para ajudar a gente com esse assunto, entendeu? E botar no Google Sala de Aula e tal, ou até uma aula assim online, igual você está fazendo. Pronto, então vamos deixar a aula da quinta para ser notação. Porque não adianta eu continuar no assunto sem vocês saberem disso. Não adianta prosseguir.
certo? Aham. Então, a aula da Ok. quinta-feira, que é de 8h45, vai ser sobre notação científica. A gente só vai resolver isso, certo? É, Eu professor, espero que ajude, doutor. Diga. como eu ia dizendo, professor, não é só em dilatação térmica. Quando a gente estuda em mecânica, a gente estuda gravitação, trabalha muito com notação científica, porque a distância entre os corpos celestes é um número muito grande. É por isso que a gravitação exige muito notação científica. É por Em isso que a tudo gente tem que vocês vão aprender usar a notação científica. também. Aí não tem nem como correr, mas a gente vai fazer essa revisão de notação. Bora continuar. Próximo. A temperatura de 0,1 graus Celsius, um fio de cobre mede 100 metros. Seu comprimento passa a ser de 100,068 metros. Quando a temperatura atinge 40 graus Celsius? Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do cobre? É a mesma coisa. Tentem resolver aí. Pronto? Ó, a temperatura de 0 graus Celsius, o que é que significa essa temperatura de 0 graus Celsius? Para a gente, ela representa o quê? A temperatura inicial. A temperatura inicial é de 0. Um fio de cobre mede 100 metros. O que é que significa esses 100 metros? O comprimento inicial. O comprimento inicial de 100 metros. Seu comprimento passa a ser de 100,068. O que é que significa esse A 100,068? variação do comprimento. Mas Não. aqui Nesse número aqui. é o comprimento final. A variação já é depois. O comprimento final de 100,068. No quando a temperatura atinge 40. E o 40? É a temperatura final. A temperatura final de 40. Aí, qual é o valor do coeficiente de dilatação linear? Ele quer saber o alfa. Ó. Então, eu preciso da variação. Como é que eu descubro a variação? O final menos o inicial. É comprimento final menos comprimento inicial. Então, vai ser 100,068 menos 100, que vai dar 0,068, certo? Essa vai ser a variação. Então, bota aqui 0,068. O alfa eu não tenho, é o que eu quero saber. O L0 eu já tenho aqui, ó, de 100. E a variação de temperatura de 40. Eu vou isolar o alfa, deixar ele sozinho, ó,
0,068 dividido, eu vou pegar isso daqui, ó. Se ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 100 vezes 40, que é igual ao alfa. Eu vou só mudar de lado, ó. Vou pegar, botar o alfa desse lado e deixar aqui, ó, 0,68 sobre... Vamos multiplicar logo. 100 vezes 40, vai dar quanto? 4.000. 4.000. 4.000, isso. E agora é só preciso fazer a divisão. Ou você faz na mão 0,068 dividido por 4.000, ou a gente facilita as coisas utilizando a notação científica. Bora tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma página em branco aqui. Que não. Zero ponto. Vamos lá. Alfa é igual a 0,068 dividido por 4.000. Vamos transformar tudo em notação. Ó. Vou pegar esse número aqui, ó, e vou transformar em notação. 0,068. Então, o que acontece? Eu vou pegar essa vírgula e vou andar com ela. Vou andar para cá, ó, para a direita. Andou 1, 2, 3. Então, vai ficar 68 vezes 10 elevado a 3. Porém, fica negativo, porque eu estou tratando de um número decimal, certo? No caso do 4.000, vai ser o inverso. A vírgula está aqui, ela vai andar para a esquerda. Uma casa, ó, 1, 2, 3. Então, fica 4 vezes 10 a 3. Bota menos 3 aqui. Certo? Então, eu transformei. Não se importa se não entender agora, que na próxima aula a gente vê direitinho. Então, vai ficar alfa é igual a 68 vezes 10 a menos 3, que divide por 4 vezes 10 a terceira. Certo? E agora? Aí fica mais fácil, que eu só preciso dividir 68 por 4. 68 dividido por 4. 6 dividido para 4, vai 1, sobra 2, desce 8, 28. 28 dividido por 4, vai dar 7. Então, ficou 17 vezes 10 a menos 3 sobre 10 a terceira. Aí, mesma coisa, ó. Eu vou pegar esse 10 a terceira que sobrou e vou colocar ele em cima, ó. Aí vai ficar assim, ó. 17 vezes 10 a menos 3. Eu subi, ó. Coloquei o 10 a terceira em cima. Quando eu mudo a posição dele, eu sou obrigado a mudar o sinal. Se aqui é mais, ficou menos. Então, só resolvendo, ó. 17 vezes. Veja que esses dois números têm a base igual. A base é 10. Se a base é igual, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Menos 3 mais menos 3 vai dar menos 6. Então, 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Certo? Esse é o coeficiente de dilatação do cobre. Certo? Não se preocupe com a... Professor, Oi, diga. o senhor poderia explicar de novo essa parte da divisão? Essa aqui? É. Tá, peraí, deixa eu apagar. Então, ó, 68 dividido por 4. O 6 dá para dividir por 4? Dá. Então, eu vou pegar um, ó. 1. 1 vezes 4. 4. 6 menos 4, 2. Desce o 8. Ficou 28. 28 dividido por 4 vai dar 7. Porque 7 vezes 24, 7 vezes 4 é igual a 28. 28 menos 28, 0. Então, deu 17. Por isso que ficou 17 aqui, ó. Esses outros valores já estavam aqui na questão. Era isso? Sim, Pronto. Então, deu para entender? deu. Mas na próxima aula de notação, a gente tira essas dúvidas melhor. Porque fica meio bagunçado aqui, mas vamos pro próximo. Tentem resolver esse outro, ó, com gráfico agora.
Pronto? Ó, o diagrama abaixo mostra a variação sofrida por uma barra metálica de comprimento inicial igual a 10 metros em função da variação de temperatura. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear do material? Nesse caso, é a mesma coisa, só que agora a gente vai tirar a informação novamente do gráfico. Delta L é igual a alfa, que multiplica o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Se ele quer o coeficiente, então eu quero o valor do alfa. Qual vai ser a variação do comprimento? Aqui, ó, vamos olhar no gráfico. Veja o que é que... 16 milímetros. Isso. Esse gráfico, ele já dá a variação. Então, é 16 milímetros aqui. Mas eu posso utilizar esse 16 milímetros aqui diretamente? Eu passei para metro. Isso, eu tenho que transformar. Por que que eu vou transformar? Porque o comprimento inicial vai estar em metro. Ou você transforma esse 10 para milímetro ou 16 em metro. E para fazer isso, o que que eu faço? Como é que eu transformo 16 milímetros em metro? Passa a vírgula 3 vezes. Passa a vírgula 3 vezes, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Então vai ficar 0,016. Que é igual o alfa, eu quero descobrir. O L0, aí sim eu já uso 10 metros. Aqui eu posso aplicar os 10. E a variação de temperatura foi de quanto, ó? Ele saiu do 0, olhando no gráfico, ó, e foi até o 100. Então, 100 menos 0, 100 é a variação. Certo? Então, vamos lá. Isola o alfa. Então, 0,016 dividido por 10 vezes 100, 1000. Que é igual ao alfa. Alfa é igual, ou você divide, que é só, no caso, passar a vírgula, né? Então, vai ficar 1, 2, 3. Não, eu estou errado. Não é. Vai ficar 0,016 vezes, eu transformo isso aqui em notação, que vai ficar 10 a terceira, e passo para cima, ó. 10 a menos 3. E para tirar esse menos 3, eu passo a vírgula. A vírgula está aqui, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então vai ficar 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Certo? Ou então pode até ficar 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Dá a mesma coisa, tá? Como vocês fizeram aí. Deixa eu ver, acho que esse é o último. Tentem fazer esse, ó. Eita, glória! Amém, Senhor. Professor, nessa questão, qual seria o comprimento inicial? O comprimento inicial é o tamanho do prédio. Sim, e o prédio tem que tamanho? E o prédio tem que tamanho? Essa é a questão. Vamos pensar um pouco. O que você faria aí? Essa é a graça da questão, vocês pensarem. Ele não deu todas as informações. Exatamente, né? Ele quer que a gente tire a informação da onde? Eita, brotou. O que é que falta? O que é que falta aí? Pensa aí, o que é que tá faltando? O tamanho inicial. Certo, o tamanho inicial. Mas como é que eu vou descobrir esse tamanho inicial? Ele só me diz que tem 10 andares. O que é que eu preciso saber além disso? O tamanho dos andares.
O tamanho de cada andar, certo? É isso que eu queria que vocês chegassem. O tamanho de uma... Quanto é que tem a casa de vocês aí? A altura da casa de vocês? Quanto é a média? Vocês sabem? Meu Deus, agora o Paulo já passou pro tamanho da casa. Vixe, Maria. Tem que dificultar. Eu vou pegar Calma, uma trena. Samuel. Olha, isso seria interessante pegar a trena, tá vendo? Mas vamos considerar que, em média, tem uns 3 metros de altura, certo? Cada andar. Sim, não, mas aí a questão tinha que dar o tamanho do andar, pelo menos, né? Oi? A questão tinha que dar o tamanho do andar, né? Tipo, não tem mais de adivinhar, assim. Não, mas é um conheço valor muito médio, todo é um mundo valor sabe. médio, entende? É porque a gente está só pensando, questionando. Então, por isso que eu faço vocês. Não dá para entregar tudo na mão de vocês, né? Vocês têm que pensar também. Ô, Paulo, faça isso não com a gente, pelo amor de Deus. Cada cá é uma lágrima. Haja lágrima, hein, Maria Cecília? Imagina o professor ensinando eletricidade lá pro segundo bimestre, como é que vai ser? Olha como vai ser divertido. Então, considerem com 3 metros a altura de cada andar. Pronto? Eu fico imaginando se ele visse a cara de todo mundo da gente fazendo essas contas. Todo mundo abrisse a câmera, a cara todo mundo assim, desesperado no caderno. Ia ser uma coisa. Lógico que a gente se diverte, né? Bom, mas para vocês não dizerem que eu sou ruim, eu só peguei essa questão e copiei igual que estava no livro. E o pior, no livro não tinha isso aqui, ó, não tinha essa parte de temperatura. Era só esse texto aqui. Para vocês responder. Eu ainda fui bonzinho e coloquei a temperatura. E o livro queria o quê? Pelo amor de Deus, se ele só desse isso, não tinha que fazer nada. O que é que ele quer que você faça? Que você vá pesquisar quais são as temperaturas médias em São Paulo, que você vá pesquisar qual é a média da altura de um andar. Tá vendo? Que eu ainda fui bonzinho e vocês aí chorando. Eu não sei quem tá fazendo a gente sofrer mais, se é o livro ou é Paulo. Tá É uma vendo? coisa... Eu ainda sou bonzinho, ainda ajudo. E ainda tem outra pegadinha ainda nessa questão. Qual foi o tamanho do prédio? 30, em teoria. Hã? 30. Os 10 andares vezes 3. 30 Certo. em teoria. Só que ainda existe o quê? Ele falou 10 andares. Só que se tem Existe o 10... térreo. Hã? Existe o térreo. É 10 andares mais o térreo, né? Meu Deus, que desgraça, Paulo, que desgraça. Vixe, Maria. Ninguém aguenta física. Então seria o quê? 30 mais... Eu tinha feito lá, tá 3. errado. Eu terminei a questão, eu digo, meu Deus, como eu tô inteligente. Tá vendo como eu sou bonzinho? Vamos considerar só os 30. Diz que o térreo tá no meio. Pronto. Pra não Aí depois dificultar. que eu apago, o senhor fala isso. Oh, meu Deus, que derrota. Ô, Glória. Bora lá. Delta L é igual a alfa vezes L0 vezes a variação. Qual é o coeficiente? Ó? 12 vezes 10 a menos 6. Vezes o L0. O polêmico L0. Vamos considerar ele 30. E a variação de temperatura vai ser de 20.
ΔL vai ser 12 vezes 10 a menos 6, 30 vezes 20, 600. Vezes o ΔL, que vai ser 12 dividido por... Quer dizer, 12 multiplicado por Professor, 600. fala um Oi. pouco mais devagar. O povo tá falando que você tá falando muito rápido. Ah, tá certo, desculpa, vamos lá. 12 vezes 600 vai dar quanto? 7.200. 7.200. Vezes 10 a menos 6. E agora, o que que eu faço? Anda com a vírgula. Anda com a vírgula. Quantas casas? 6. casas. 6, ó. Tá aqui no menos 6. Menos 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então vai ficar 0,0072 metros. Certo? Olha aí o conceito. O Paulo poderia fazer um joguinho tabuleiro pra gente. Ah, quer esse negócio aí? Volte 2 casas. A gente aprendia a voltar as casas, né? Ah, só tô jogando ideias aqui. Só a dica, né? Vamos parar por aqui hoje. Depois a gente continua a superficial. Eita glória, amém, Ei, meu Jesus. pai. Vamos, igreja. Relaxa que ainda vem a volumétrica. Foi tranquila. Pra cantar com a gente aqui. E ainda tem dilatação de líquidos. Volumétrica. Ô, Bruno, Meu Deus, Bruno. daqui tira tanta dilatação. E ainda tem a dilatação da água, que é totalmente contrária, hein? O senhor gosta Exatamente. mais dessa sofrer. Tá doido, deu. Tá bom. Não precisa acabar com o resto de sanidade da gente. Deixa eu parar de gravar aqui, Tem senão vai outra pegar rede. tudo isso na gravação.